Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você, que está iniciando o hábito de assistir podcasts. Então, o Geladeira é um papo que traz histórias interessantes e histórias reais sobre alimentação e comportamento. A gente tem episódios semanais e você pode assistir no teu ritmo, indo para academia, indo para o trabalho, cozinhando, indo para o banho. Fica à vontade, assiste no teu tempo. E não se esquece de se inscrever nos nossos canais. A gente está no YouTube e no Spotify. Se inscreve lá e acompanha os episódios que vão ser liberados toda semana. Hoje eu vou conversar aqui com um escritor, autor de livros como 11 Dias de Despertar e Depois do Despertar, colunista da revista Vida Simples, fundador do Brotherhood, produtor de conteúdo de autoconhecimento. Seja bem-vindo, Gu Tanaka. Bom dia, Ari, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente, assistindo. Uma alegria estar aqui com você. Que legal. Gu, quero te agradecer por ter vindo, participar do Geladeira. E quando eu pensei em te convidar, eu pensei, primeiro que eu te conheci numa palestra que você ministrou lá no Congresso de Felicidade em 2018 e foi transformador para mim. Eu tive muitos insights e eu me identifiquei muito com todas as tuas vulnerabilidades nas tuas experiências de vida, assim. E eu pensei em conversar contigo porque você é uma pessoa que fala muito com os homens. E hoje, assim, a gente vê que a maioria da audiência sobre alimentação, sobre saúde, das pessoas que se interessam sobre saúde e prevenção, ainda somos maioria mulheres. Então, para mim, é uma honra te receber aqui e conseguir trazer essa visão de um homem que conversa muito com outros homens sobre essa desmistificação do cuidado com saúde, sobre o quanto é importante a gente olhar para si mesmo, né? E nos teus livros tu traz muito disso. Então, eu pensei, tem que chamar o Gu aqui pra gente trocar essa ideia sobre alimentação e aproximar cada vez mais os homens, tanto do Geladeira, para escutar histórias reais aqui interessantes sobre diversos tipos de alimentação e comportamento, enfim. E para a gente aproximar, né, a humanidade em geral, enfim, homens e mulheres, da saúde, né? E daí eu queria que tu me contasse como que era a tua infância, Gu. Assim, como que era tu na família, se tem irmãos, como que era a alimentação de vocês? Legal. Esse tema é bem importante para mim porque me acompanha, assim, faz parte da minha história, que eu tenho algumas particularidades, assim, que tornaram a minha vida um pouco diferente nesse sentido, né? Primeiro porque eu cresci, sou filho de uma mãe vegetariana. Minha mãe se tornou vegetariana em 91. Então, naquela época, ninguém era vegetariano praticamente, né? Sim. Então, eu acompanhei, assim, todo o processo dela de parar de comer carne. Na época, eu tinha uns 6 para 7 anos de idade. Então, eu me lembro de todas as dificuldades que a minha mãe passou ao decidir parar de comer carne. Tanto de pressão da família, de ser ironizada, de ser criticada, de ser julgada, e também da dificuldade que ela enfrentava de encontrar o que comer. Então, muitas vezes eu lembro da minha mãe ir numa festa e voltar e não ter comido nada e comer em casa depois, porque não tinha nada que ela pudesse comer. Ou ir num restaurante também, só tinha uma salada, ou às vezes nem a salada tinha e ela não comia e comia em casa. Então, eu testemunhei muito disso, né? E ao mesmo tempo, eu fui uma criança com muitos problemas de saúde, de problemas de alergias e tudo mais. Então, minha mãe sempre trouxe essa preocupação com a alimentação desde cedo, né? Então, é algo que faz parte da minha vida, essa consciência da alimentação, do que me faz bem, o que não faz, o que me deixou com a pele ruim, o que me deixou com o nariz entupido. Eu sempre tive tinha rinite alérgica, tinha problemas de respiração. Então, sempre tive essa sensibilidade e algumas intolerâncias à alimentação que eu não sabia o que era, né? Então, eu sempre experimentei, busquei, procurei, tentei compreender, né? Então, isso marcou bastante a minha vida e tive vários capítulos, vários episódios que me ajudaram a ir desenvolvendo um olhar diferente, eu acredito, para a alimentação. Que interessante, né? E a tua mãe, ela se tornou vegetariana, tu ainda era criança. Você nasceu aqui no Brasil, você é Nisei, o Sansei, você falou que tem origem japonesa, Sim, né? eu nasci no Brasil, meus pais nasceram no Brasil, meus 4 avós eram japoneses. Então também teve essa questão da cultura japonesa, da alimentação
muito influenciada pela cultura japonesa, mas já mesclada com a cultura brasileira. Então meu pai, diferentemente da minha mãe, meu pai era um cara assim, super gostava de churrasco, da cerveja, minha mãe tentando viver um estilo mais natural e mais saudável, meu pai gostava das coisas que existiam aí, né? Sim. Então eu cresci nesse universo, entre esses dois mundos, né? Tenho uma irmã também, uma irmã mais nova, e a gente junto tentando descobrir a vida, o que que é o certo, como é que a gente segue o que faz sentido pra gente. Fluindo no meio desses dois mundos. Exato. E aí toda a pressão social também, dos amigos, enfim, são várias histórias que a gente pode ir entrando e explorando um pouco mais também. Sim. Que legal. E então, assim, a única vegetariana na casa era tua mãe. Uhum. E daí ela despertou para isso, resolveu, enfim, excluir as carnes e laticínios, talvez? Não? Primeiro só as carnes, né? Carne Aham. vermelha, carne branca, ela não comia nada, nada que tinha origem animal, assim, de carne, né? Ela comia queijo, ovo, menos, nunca foi muito, assim, mas ela ainda, até hoje, né? Minha mãe não é vegana, mas Uhum. ela tá seguindo mais esse caminho, assim, essa linha. Sim. Mas ela tinha essas restrições, assim, não queria comer carne e nem alho nem cebola. Então essa era uma coisa que também fez parte da minha criação, assim, né? Ao mesmo tempo, a gente nunca teve o hábito de comer muito doce, refrigerante. Refrigerante era quando ia em festa. Quando tinha festa, eu Sim. tomava refrigerante, mas não tinha em casa, não tinha o hábito de comer sobremesa. Então eu não desenvolvi alguns vícios que muita gente eu sinto que tem, né? Que está acostumado, tem dificuldade de largar e tal. Não desenvolvi esses vícios. Então, em relação com a alimentação, é um pouco mais leve nesse sentido. Sim. Interessante, né? E quando a tua mãe decidiu ser vegetariana e transbordar isso para a criação dos filhos, como que foi a visão será do teu pai, tu lembra, assim? Porque o teu Lembro. pai, né, era onívoro. Assim, eu lembro que isso foi motivo de muito conflito entre eles, né? De muita briga até entre eles, porque minha mãe seguiu essa escolha por um caminho espiritual dela, né? Uma escolha que estava alinhada com o caminho espiritual que ela tinha. E meu pai não compreendia muito isso, né? Então eu lembro que eles tinham discussões assim sobre isso, mas ele sempre respeitou. Sempre respeitou, então acho que no começo foi um pouco mais desafiador, aí eu lembro menos, né? Mas depois que quando a minha mãe firmou que era isso mesmo, e meu pai que compreendeu que não era uma moda, que não era, que ela realmente acreditava naquilo que ela queria, ele começou a respeitar. Então em casa a gente não comia muita carne também. A gente comia, mas não era algo que era assim, toda refeição tem o bife, toda refeição tem o frango, não era. Então a gente comia, mas assim, não era algo que era muito comum, muito necessário, assim, né? Então a gente aprendeu também a Entendi. comer coisas diferentes, né? E ampliar o Sim. repertório de alimentação, mas sempre tinha. Então depois eles encontraram, depois de um tempinho ali de ajustes, eles encontraram uma forma respeitosa de fazer, assim, de conviver mesmo com as diferentes formas de se alimentar. Interessante, né? Porque você falou 91, né? O É, ano. é. Naquela época a gente tinha pouca informação sobre Uhum. isso. E quando alguém decide ter uma restrição alimentar, seja ela qual for, acontece aquilo assim, pô, mas a criança vai ficar anêmica, Exato. né? A criança não vai conseguir ter saúde. Como assim? Sem a carne, né? Então, pode ter acontecido esse sentimento também em relação, né, do teu pai, de querer manter uma alimentação onívora, talvez. E, ao mesmo tempo, é muito relacionado mais com a aceitação da criança, né? Porque Mas se tu tem a diversidade da alimentação ali, se não é uma família toda vegetariana, acaba que a criança vai aceitar ou não, aham. né, É, aquela mas forma. a gente nunca viu privado disso, né? Então minha mãe nunca foi assim, isso aqui não pode comer, isso aqui é ruim. Ela não tinha isso. A gente nunca foi privado de comer carne. A gente comia, né? Só que a gente sabia que tinham mais possibilidades também, entendeu? Sim, Essa que é a entendi. diferença, né? Então não veio desse lugar de conflito. Então eu não lembro de ter essa preocupação com a minha alimentação, de que eu vou ficar anêmico se eu não comer carne, vai faltar ferro e vai faltar Ah, vitamina. Isso nunca não fez parte que bom. das conversas ali. Era mais uma questão mesmo de preferência de sabor mesmo, assim, sabe? Sim, Às vezes senti falta de, pô, podia ter alguma coisinha aqui a mais, tá? Meu pai queria, às vezes ele comprava fora para comer, então é natural. Quando a gente ia em restaurante, a gente sempre tinha a liberdade de escolher o que a gente quisesse. Então sim, foi, nunca foi muito Caxias, assim, muito sim, querendo. natural. Era a escolha dela e ela sabia que, claro, porque depois, mais pra frente, assim, a minha irmã se tornou vegetariana, antes de mim, né?
E aí quando a minha irmã parou de comer carne, minha mãe adorou. Ela ficou super feliz e tal. Depois ela voltou a comer e ela ficou chateada de novo. Então tem umas histórias assim, né? Sim. Mas sempre foi leve, sabe? Não era algo pesado, não. É, e a gente vê que os nossos pais, eles influenciam, né? Sim. Eles influenciam em tudo, mas muito no comer, né? Uhum. Então, assim, quando a gente tem uma decisão ali de uma alimentação, uma mudança na alimentação, seja qual for a mudança dentro da família, Uhum. isso vai reverberar na criança, mesmo que às vezes não imediatamente, né? Uhum. E o vegetarianismo, ele amplia o leque, como você falou, né? Então, assim, às vezes, aqui no Brasil, principalmente, a gente é muito acostumado, assim, arroz, feijão, bife, né? Uhum. Um tomate, um alface, ou até a batata frita. E, de repente, quando você tira o espaço que estaria a carne ali, você adiciona várias outras possibilidades, às Uhum. vezes, né? Uhum. E que poderia estar junto, inclusive, com a carne, para quem tem essa preferência, mas que, Uhum. às vezes, a gente fica bastante limitado, assim. Perfeito. E também nas especiarias, a alimentação vegetariana ela é um pouco mais rebuscada Uhum. em especiarias, Uhum. em misturas, né, de Sim, plantas que sim. ativam. Então, isso, por exemplo, se manifestou muito no meu entendimento, né, das especiarias, porque eu não tinha o hábito de comer cebola e alho também. Eu como, mas eu não, minha mãe não come. Então, ela sempre fazia com outros temperos, aí buscava alternativas. E eu vejo pessoas que não conseguem cozinhar sem cebola e alho. Como assim? Não tem cebola e alho? Vai colocar o quê, então? Nossa, mas tem tantas outras possibilidades, sabe? Sim. E Então, saborosas, né? então isso também deu um pouco de repertório, né? Eu não sou um chefe de cozinha, não sou um especialista, assim, eu me viro, né? Eu até pretendo me desenvolver mais, é o que eu tô querendo, tô buscando, assim, aprender diferentes receitas. Eu lembro que esses dias mesmo, né, eu fui fazer compra, né? Eu faço compras numa loja de orgânicos que tem lá perto de casa, eu moro em São Paulo, né? E aí eu cheguei em casa, assim, aí eu olhei pra minha sacola e eu falei, cara, eu sempre compro as mesmas coisas. Eu sempre compro os mesmos legumes. Por que que eu não compro coisas diferentes? Porque eu não sei fazer. Eu compro aquilo que eu sei fazer. Então eu preciso me desenvolver, preciso de um repertório novo para poder comprar coisas diferentes, né? Eu comecei a ficar incomodado com estar sempre repetindo a mesma sacola, sabe? Eu falei, minha vida está ficando limitada aqui, eu preciso ampliar um pouco isso, né? E olha que eu já sinto que eu já tenho um repertório maior do que muita gente. Sim, e isso a gente se pega em várias coisas, e na alimentação, até eu que gosto de cozinhar e sei cozinhar diversos alimentos, eu ainda vou nos alimentos que eu tenho mais habilidade, que são mais práticos, Uhum. enfim, em função da rotina, né? Então, assim, a gente tá com uma organização, de manhã acorda, faz a meditação, faz o café da manhã e depois, né, vai para os atendimentos, e aí depois vem para almoçar. Então, assim, Já vai no a automático gente também, já né? tem acaba que o ser humano ele vai indo nas coisas que vão ficando práticas. E daí é nosso papel meio que às vezes sair do desconforto, sair da Uhum. comodidade e Perfeito, buscar alguma coisa diferente para dar uma, perfeito. né? É. É muito isso. E acho que tem a ver com a organização mesmo, né? Se eu É, não abro espaço, se eu não dedico um tempo para isso, para aprender, para implementar isso como rotina, é mais fácil eu fazer o que eu sempre faço, né? É mais fácil que já está no automático, que já vai, sem pensar, já estou fazendo ali. é isso, é pro comportamento humano, né, Gu? Sim, Então, assim, é muito mais fácil a gente só repetir sim, do que a gente tentar fazer alguma coisa exato. diferente, né? Doido isso. Mas voltando ainda lá para tua infância, assim, teve alguma fase na tua infância, teve essa transição da tua mãe, né? E teve alguma fase na tua infância, adolescência, que você teve algum desafio com a alimentação, que você, enfim, teve alguma mudança, ganho de peso, perda de peso, saiu de casa, comeu mal, comeu bem, alergias, alguma coisa nesse sentido? Não, o que eu tive, assim, como eu falei, eu tive alguns problemas de saúde quando eu era criança, né? E aí isso me fazia eu ter que olhar para alimentação. Então eu lembro que minha mãe sempre gostou de explorar terapeutas diferentes, assim, né? Isso era outro conflito em casa, porque meu pai era médico, médico alopata, então ele acreditava na medicina mais tradicional, assim, e a minha mãe sempre tinha um olhar mais aberto para outras possibilidades. Então a gente frequentemente ia em consultas com diferentes profissionais, assim, para entender por que que eu tinha rinite alérgica, como é que eu fazia para melhorar aquilo. Eu era uma criança, um adolescente que vivia com o nariz escorrendo, com o nariz entupido, espirrando, e ela sabia que tinha alguma coisa relacionada à alimentação, né? Aí eu lembro que na minha adolescência eu fui num profissional que falou que eu não podia comer glúten, né? Que não era bom comer glúten e lactose.
Só que eu era um adolescente ali, como que eu não vou comer a minha pizza, o Que meu desafio, hambúrguer hein? e tal? Então era algo que me gerava um conflito muito grande, porque eu não queria seguir, eu não queria acreditar naquilo. Acho que era isso, eu não estava aberto, entendeu? Então eu preferia desqualificar a informação, o conteúdo que vinha daquele profissional, do que ter que me abrir para uma mudança de rotina que eu achava que era muito difícil. Eu estava acostumado todo dia a acordar, comer meu pãozinho com manteiga, né? E eu não queria viver diferente. Eu estava numa época da minha vida que eu queria ser igual às pessoas. Eu queria pertencer, eu queria ser como os meus amigos. Eu não queria ser aquele que vai lá e não pode comer. Isso era muito difícil para mim, sabe? Eu não poder fazer alguma coisa, eu não poder comer, eu falar que isso aqui eu não posso. Eu não tinha estrutura para isso. Assim, eu não tinha força para poder sustentar diante da pressão das outras pessoas aquilo que era bom para mim, mas que diante de um contexto social eu ia ter que abrir mão. Eu não conseguia. Eu realmente não conseguia. Então eu não aplicava, não vivia, né? Então foram conhecimentos que foram entrando e que foram ficando aqui, mas eu nunca ia mudando os meus hábitos, né? E aí convivia com essas questões e tal. Aí só mais pra frente que eu comecei a perceber, pô, deixa eu fazer um esforço aqui, vai melhorar minha saúde, vai melhorar minha qualidade de vida, vai ser importante pra mim. Mas aí só depois de mais adulto, assim, mais velho, né? A gente tá naquela fase da adolescência, né? Quando a gente fala disso, que é uma fase de formação do sistema nervoso central, de personalidade, não só da biologia do cérebro, mas também da mente, que é separado, né? Tem gente que não identifica que mente e cérebro são separados, mas são, né? E daí existe aquele momento em que você quer ser aceito pelo grupo. Aham. E é esse momento que todo mundo viveu, eu também vivi. E é muito difícil você estar num momento desse, né? E você tem que ser diferente, sendo que o que você mais quer é ser igual, exatamente Exato, isso. exato. Esse era o desafio que eu tinha de seguir algumas orientações, algumas recomendações para minha saúde. É, e daí acaba que isso se repete muito aqui no Geladeira, sabe, Gu? Quando o ser humano ele decide tomar algumas decisões relacionadas à saúde, é quando ele já está ciente de quem ele é, assim. Porque é muito difícil você tomar uma decisão em relação à tua saúde quando tu ainda não identificou o teu lugar no mundo, assim, né? Aham. E daí você pensa, pô, mas eu vou me desencaixar de tudo isso, né? Você tá buscando se encaixar ainda, É, né? Pra tomar decisões em relação à saúde que às vezes vão te tornar uma pessoa diferente. exato. Como assim, vão me convidar para comer uma pizza, eu não vou comer, não vou no encontro, não vou na pizzada porque eu não como. Então, e também não tinha repertório nem de linguagem para Argumentar. conseguir argumentar, para poder dizer. Então era o que era mais limitado, né? Então a escolha é ou eu sigo ou eu não sigo. E aí, no caso, na época, minhas escolhas eram não vou seguir isso aqui, vou comer o que eu quiser comer. Sim. Que legal, né? Você falou que o teu pai era médico, trabalhava bastante com alopatia, medicina tradicional, e a tua mãe, ela era mais aberta para outros tipos de medicinas e tal. A tua mãe, ela tinha essa visão, assim, você identifica de onde que ela tinha essa abertura maior para... Minha mãe sempre teve uma busca espiritual que ajudou muito a ela nisso, né? Então ela sempre teve uma busca pelo transcendente e uma consciência um pouco mais expandida, né, sobre várias coisas, né? Eu vejo minha mãe como uma pessoa muito visionária, assim, à frente do tempo dela. Hoje eu consigo compreender isso muito mais do que antes, né? Porque antes, no começo, quando eu estava na minha infância, eu era, isso é coisa da minha mãe. Minha mãe que é desse jeito, assim, mas não era algo que eu consegui olhar com, poxa, deixa eu aprender com a visão que ela tem, deixa eu ver o que faz sentido, deixa eu refletir. Era simplesmente coisas que eu negava da minha mãe, né? Sim. Então, só que isso hoje eu percebo como foi muito fundamental para tudo que eu vivo na minha vida, né? Tudo, até o trabalho que eu faço, as coisas que eu fui aprendendo, a influência que ela teve na minha vida, as escolhas que ela fez, me ajudaram muito a me colocar no caminho que eu vivo hoje. Eu sou muito grato por isso. Então, toda essa história dela e as lutas dela, as batalhas dela, fizeram muito sentido para que eu pudesse ser quem eu sou hoje também. Sim. Interessante isso, né? Que é um comportamento que a gente vê do pai sendo uma mente mais lógica, né? Mais racional, e da mãe estando mais aberta para o desconhecido, para o instintivo, para aquilo que às vezes ela não consegue palpar e nem explicar direito, mas ela já sabe, Sim, né? sim. É muito isso, assim, e a gente é criado por essas duas figuras, essas duas energias, assim, né? E é muito interessante a gente conseguir acessar elas e mesclar
dessa forma, né? De Sim, entender por que que o pai pensa dessa forma, às vezes sim, ele busca segurança, sim. estabilidade. Não vamos viajar demais, né? É. E a mãe, não, mas calma, tá seguro? É, Vamos. e ao mesmo tempo meu pai era um cara muito da terra, né? Ele cresceu trabalhando na lavoura de café, filho de agricultores, né, imigrantes japoneses. Então ele cresceu com a terra, a conexão do meu pai com a terra, com o plantio, com a agricultura, sempre foi algo muito presente, né? Eu cresci, a gente ia no sítio todo final de semana, e então meu pai passava o dia inteiro cuidando da terra. Então eu vi, acompanhei muito desse contato dele com a terra, com o plantio, com plantar, com colher. Meu pai sempre gostava muito de frutas, então ele gostava muito de colher frutas. Eu lembro, eu tenho memórias muito boas, né, do meu pai, justamente na relação com a natureza. Então sempre tinha muita fruta em casa com meu pai, ele adorava comprar e ir no sacolão com meu pai, assim, era uma experiência muito rica, assim, porque ele chegava assim, ele sabia tudo que tinha lá, ele sabia qual fruta que era boa, qual que não era, ele meio que mandava nos funcionários da loja, porque ele falou, não, isso aqui não tá bom, troca isso aqui, não quero isso aqui, Tá pega um outro passado. melhor, esse aqui não tá legal, porque às vezes já vem aqui as frutas na bandeja já, ele, não, essa bandeja aqui não tá legal, pega uma outra, ele queria montar a bandeja dele com as frutas que ele escolhia, ao invés de comprar o que já estava pré-selecionado, né? Ele tinha as técnicas dele de saber quando a melancia estava boa, quando o melão estava bom, então era muito legal, assim, ter a experiência de estar junto dele, porque ele conhecia, realmente conhecia, né? Sabia os preços, sabia quando estava cara, quando não estava, quando era hora de comprar, quando não era de comprar. Então isso aqui já não compra mais porque já não é mais a época dessa fruta, ou Sazonalidade. seja, isso aqui já deve estar muito tempo aqui, já passou o período. Então eu fui desenvolvendo um pouco dessa consciência também por acompanhar a relação dele com a natureza, né? Então isso me ajudou bastante nos repertórios que eu tenho hoje para poder fazer as minhas escolhas. Que incrível, né? É a conexão com a terra que o ser humano tem. Eu também sou neta e bisneta de agricultores, assim. E quando o ser humano tem essa experiência de acompanhar a sazonalidade, o fluxo da natureza, ele consegue identificar as coisas de uma maneira mais ágil, assim, né? E às vezes o ser humano hoje, nessa modernidade líquida que a gente vive, não tem essa percepção, esse Uhum. feeling de entender na alimentação, né? Sim, Porque, embora às vezes ele não tivesse a mesma visão da tua mãe, ele tinha uma sensibilidade muito grande e a conexão muito profunda com a terra, sim, né? E sim, transmitiu para exato. vocês Essa isso. era a espiritualidade do meu pai, né? Exato. Era o contato com a terra, o contato com a natureza. E para mim, assim, a grande virada de chave que teve na minha vida relacionada à alimentação foi aprender a plantar, né? Que é algo que eu estou me desenvolvendo, assim, aprendendo mais. Eu não sabia como era um pé de abobrinha, eu não sabia como nasciam as coisas. Eu olhava para uma planta, era uma planta. O que é essa planta aqui? Ah, não é planta, isso aqui é um maracujá, né, que está crescendo na cerca ali. Eu não sabia de onde vinha. Sim. Vinha tudo pronto já, né? Então entender, olhar o ciclo, quanto tempo demora cada coisa, isso foi me mudando a alimentação, A né? visão, né? É, e de saber também, assim, o que é. Até de saber o que comprar em determinado período. Justamente, eu não vou comprar isso aqui porque agora não é hora de comprar isso aqui, agora não é época, né? Sim. Você me Então, falou da sazonalidade ali que o teu pai sabia identificar e tal. Vocês iam no sacolão, então vocês moravam na capital, São Paulo? sim, sim. Sempre desde criança. Não era na capital São Paulo, a grande São Paulo, né? Então Aham. já era uma zona mais um pouco afastada da cidade, assim, mas faz parte da grande São Paulo Mas ali é ainda. apartamento ou casa? Casa. Casa. É, eu passei esses primeiros 7 anos da minha vida em apartamento, depois a gente mudou para uma casa mais afastada, uma casa com espaço, e aí na casa meu pai tinha o pomar dele, Uma hortinha. sempre tinha alguma coisinha plantada, mas ele gostava mais de fruta, né? Meu pai gostava de plantar fruta, ele tinha um pé de lixia maravilhoso, assim, que era assim, meu pai tinha um carinho por esse pé de lixia que era uma coisa mais incrível, assim, era maravilhoso mesmo, a gente comia muito, e aí com isso também vem a consciência, né, de quando você planta e você colhe, ver que a natureza dá muito, né? Então, o que a gente colhia dos pés não era só pra gente, era para compartilhar, né? Então, meu pai Sim. colhia as lixias dele e distribuía para os vizinhos, dava para os amigos, sempre tinha isso, vai dar laranja, pega um monte de laranja e distribui para todo mundo. Então, isso muda o olhar, né? Um olhar de abundância para a vida mesmo, assim, de não é só pegar para mim, hoje ter que sempre comprar tudo, tem coisas que
que hoje, assim, que eu tenho dó de comprar, quando eu tenho que comprar, eu falo, mas eu vou comprar, eu nunca precisei comprar isso aqui, porque sempre teve, tipo, manjericão, por exemplo. Manjericão, o orégano, o tomilho, o alecrim, eu tenho dor no coração quando eu tenho que comprar, porque para Sim. mim é algo tão assim, que tá, Que sempre esteve cresce em em casa e tudo que é lugar, cresce né? e que não dá trabalho para cuidar, sabe? Que é um negócio que sempre tá lá, que eu tenho que comprar e pagar R$ 5, R$ 10 um negocinho que era só Tá meio pegar murcho, ali. meio sem vida É, já até no exato, mercado, já, né? exato. Nossa, eu tenho essa relação com Então isso, alface. com Porque alface também é. eu planto. Agora eu não tô plantando mais, que eu tô num apartamento que não tá pegando sol na varanda. Mas assim, eu sempre tive alface na varanda. E tipo, cresce muito, igual mato, assim. Uhum, Tipo, muito. é, Então eu pegava as alfaces ali e já botava no meu prato. uhum, É, e é muito bonitinho as mudinhas de alface desse tamanhico. E daí em uma semana, é, sabe? No rapidinho, né? vazio. E eu penso assim, cara, comprar alface não faz sentido. Se numa varanda sai um monte de alface, elas crescem lindas. Mas são pequenas coisas que só quando a gente tem uma conexão com a terra e vê as coisas crescendo assim, que a gente Exato. consegue ver, pô, é tão simples e é tão abundante, né? Ao mesmo tempo tem outras coisas assim que eu tentei plantar, outro dia eu tentei plantar aspargo, né? Ah, E, nossa, eu vi como é difícil de plantar, de quão sensível que é a mudinha ali, e demora 1 ano e meio para colher. E falei, é difícil de plantar, ela não pegou direito e demora 1 ano e meio para plantar. Então eu achava caro quando eu ia comprar. Nossa, é muito caro. Ah, falei, tá agora eu sei explicado. porque que é caro, então eu pago agora porque eu sei o trabalho que dá. Muda a Sim. minha relação com o consumo, né? Do valor também daquilo, né? Exato, eu valorizo mais, né? Então eu aprendi a valorizar algumas coisas e tem o inverso disso também, né? Eu vou pagar muito caro porque eu sei que isso aqui não dá trabalho para plantar, isso aqui estão me explorando por esse valor, porque isso Sim. aqui é muito fácil de ter, né? Então, É, muito legal. E a gente vê exatamente o desafio que é de quem planta algumas coisas e exato. outras que dá pra gente plantar e vai ser legal. É muito interessante isso. Mas essa questão de você ter essa relação com a natureza de plantar ou não, tá muito relacionado com onde você nasceu e como que foi Uhum. a tua criação, Sim, com né? certeza. Então, enfim, vocês moravam dentro de uma grande cidade privilegiados por terem um quintal ainda, né? Uhum. Porque, enfim, no final das contas, muita gente mora em apartamento, ainda não tem Sim, aquela visão de sim. ter uma hortinha no apartamento. Isso é uma coisa que tem se falado mais agora ainda, né? De ter hortas verticais e tal, mas é algo que eu acho que nos últimos 10 anos, assim, construiu-se mais um afastamento do que Com uma certeza. aproximação. Agora a gente está voltando a ensinar as crianças o valor das sementes, ensinar as crianças Uhum. o valor do contato com ver crescer as coisas, né? Mas é um processo que aconteceu um movimento diferente, assim, né? Porque viemos de um tempo de muita escassez, migramos todos para a cidade. Uhum. Queremos abundância, nossa alimentação ficou muito refinada, industrializada, sem Uhum. fibras, Uhum. né? Muito pronta, Uhum. empacotada, isso é sinônimo de luxo, de glamour, de ascensão econômica. E daí depois agora eu vejo a gente voltando para casa, assim, Sim. né? E a vida na cidade, ela te conecta e te dá uma sensação de escassez. Porque se você não consegue plantar as coisas, você tem que comprar. E para comprar, você tem que trabalhar, tem que ter dinheiro para isso, tem que desembolsar, né? Então, tem muitas coisas que você estando numa vida mais simples no campo, você não tem os custos que você teria para comprar tudo o que você precisa, né? Então é uma lógica meio invertida das coisas, né? Eu sinto isso. Então eu vivi, assim, eu cresci com a minha família nessa casa, mas depois eu fui morar sozinho em São Paulo, em apartamento e tal. Então eu me desconectei um pouco mais disso, né? Aí vivendo mais a vida é de São Paulo mesmo, apartamentos, trabalho e tal. E aí, alguns anos atrás, quando eu fiz esse resgate de me conectar mais com a terra, de querer aprender a plantar, eu fui percebendo como o simples fato de eu, às vezes, passar um final de semana mexendo na terra, plantando e colhendo as coisas da terra, eu me sentia muito mais rico, muito mais abundante, e eu percebia que essa ideia de escassez, ela está muito condicionada a essa vida desconectada da natureza. Então, se eu estou conectado com o campo, né, com o plantar, eu sinto essa generosidade da natureza. Porque eu tenho lá no meu sítio, eu tenho um sítio é o meu laboratório, né, onde eu experimento assim. E tem coisas assim que nunca, que é infinito, entendeu? Nunca dá conta de comer tudo.
né? O pé de limão que tem, nunca vou conseguir comer todo aquele limão lá, é muito mais, mas é muito mais do que eu preciso para mim mesmo. Então, sempre que eu pego para mais gente. Eu pego para distribuir, para levar, eu levo para minha mãe, levo para minha irmã, levo para as pessoas que eu quero, para quem eu quero oferecer, né? O espinafre. A gente plantou um espinafre lá, que nem foi plantado, ele cresceu espontaneamente lá e cresceu igual mato. E o espinafre ele vai se alastrando, assim, né? Porque tem coisas que crescem assim para cima, né? E que crescem de alguns, e tem alguns que vão esparramando, assim. O espinafre ele vai espalhando, né? E ele domina. Eu falei, cara, nunca vou conseguir dar conta de comer. E aí, então, isso me traz um sentimento de nunca vai faltar. Aham. Nunca vai faltar. Porque é a terra que está me oferecendo tudo que eu preciso e eu posso viver à base disso aqui. Isso foi um massinho de espinafre que me dá essa sensação. Agora, imagina se você tem espinafre, tem alface, tem limão, tem mais coisas ali para você. Sim. Esse sentimento ele vai sendo incorporado, né? De que não falta. O Exato. que falta agora, quando eu volto para a cidade, eu fico em São Paulo, fico uma semana, 2 semanas em São Paulo, eu só gasto dinheiro. Chega lá, a geladeira tá Eu só gasto vazia. dinheiro, ele tá vazio, eu tenho que comprar, aí eu compro, e aí depois aí estraga, porque eu tenho que comprar para a semana, e às vezes não dura a semana, né? Agora Diferente quando do ir ali tem, colher. sei que tá sendo o espinafre, ele fica mais bem conservado na terra ali do que na minha geladeira, né? Então, se eu pego enquanto ele tá lá, ou o manjericão, né, que vai estragar, sabe? Então, são várias coisinhas assim que eu percebo, nossa, eu tô aqui, eu tô sempre tendo que comprar, sempre tendo que comprar. E aí, eu fico às vezes com preguiça de preparar, ou de comprar, putz, tá acabando a minha, tá ficando vazia a geladeira, eu preciso fazer compra. E aí, muitas vezes eu vou no restaurante, porque eu tenho restaurantes, eu moro numa região que tem muitos restaurantes perto, restaurantes bons, e aí eu acabo comendo no restaurante, porque é mais fácil eu comer no restaurante hoje do que eu lá comprar, Fazer. abastecer a minha geladeira para depois preparar tudo. Então, eu estou nesses desafios, assim, de como que eu equilibro uma vida que eu escolhi viver em São Paulo, estou escolhendo. Urbana e rural ao mesmo tempo. Exato. Urbana, conectada com a natureza, conectada com a abundância da natureza, mas também sem abrir mão do que existe de comodidade, de conforto, que muitas vezes ajuda, né? Sim. Então, é o equilíbrio que é o desafio. Às vezes a gente pensa, você falou ali de que às vezes a gente está na cidade trabalhando um monte e a gente pode estar, né, no interior plantando, mas no final das contas, gerir um sítio, uma terra, é bastante trabalhoso. Sim. Trabalho não acaba nunca, né? É infinito. É igual assim, o limão não para de dar, mas também o trabalho não acaba. É infinito. Né? A poda, o cultivo, o trabalho, enfim, é bem extenuante, é bem intenso, é uma imersão. Eu vejo que o volume de trabalho que existe para plantar comida é um volume igual, assim, ao volume de trabalho das pessoas workaholics nas cidades, assim. É um volume intenso de trabalho, né? Físico, Claro, inclusive. quando você tá plantando a tua comida, até parece que é menos, porque é tua, vai compartilhar com a mãe e tal. Mas quando a gente fala de escalar uma agrofloresta, de escalar uma produção de orgânicos, cara, conversando com vários amigos, assim, né? É um desafio, é grande, você precisa ter muitos braços, né? Principalmente porque precisa de braço mesmo, né? Não dá pra botar só uma tecnologia ali que vai implantar e fazer, então precisa de mãos, precisa de mais pessoas. Que às vezes a gente pensa assim, a pessoa tá lá no sítio, tá de boa, né? Plantando sua comida. Trabalha, né? Não, quem planta comida trabalha muito, né? Sim. E é doido, assim. Mas eu acho que o desafio da humanidade é conseguir trazer esses dois mundos de uma forma que a gente consiga aproveitar o melhor de tudo, né? Exato. Sem um radicalismo de tudo estar só aqui ou só lá. Tudo o segredo da vida é esse, né? Encontrar o equilíbrio, o caminho do meio, como já dizia um grande mestre aí. É, isso aí. E assim, você falou, fui para o meu apartamento, daí teve esse desafio de viver na cidade e se organizar com a sua alimentação. Teve, assim, um déficit na qualidade da tua alimentação quando você foi morar sozinho? Teve porque, assim, morar na casa dos pais, para a maioria das pessoas, assim, de uma base de classe média como foi a minha, assim, sempre tem comida, né? A geladeira da minha mãe é uma coisa impressionante, assim, porque sempre tem comida, nunca falta. Então,
eu comecei a perceber que na minha casa não acontecia isso, né? Não ia brotar comida na geladeira. Sempre tinha alguma coisa lá. E aí eu percebi que não tinha. E eu, para que tivesse sempre comida, eu que tinha que preparar. E aí a minha falta de habilidade, a minha falta de disciplina fez com que eu perdesse um pouco dessa qualidade e às vezes comer menos. E hoje não, mas mais novo, assim, às vezes eu pulava a refeição porque eu não queria cozinhar. Ah, hoje eu não vou, ou comer alguma coisa mais simples, hoje eu vou comer só um lanche aqui porque é mais fácil. Então a minha falta de repertório, falta de habilidade, tirava a qualidade da minha nutrição. Né? Minha alimentação era prejudicada pela minha falta de habilidade, de conhecimento e de disciplina e organização. Sim. Isso acontece, né, naquela fase de transição. Você foi morar sozinho e daí você tá naquela fase, preciso me organizar financeiramente, preciso pagar minhas contas, preciso fazer minha comida e, cara, às vezes tô com preguiça, não quero cozinhar, né? E daí perde qualidade. Sim. Ah, tô cansado. E acho que tudo bem uma vez ou outra isso acontecer, né? Porque Sim, também, assim, é outra coisa da autonomia, né? Você é responsável pelas suas escolhas, então não vai ter a tua mãe ou o teu pai para te dizer que você precisa comer, ou te lembrar que você precisa comer, ou de que você não vai poder brincar se você não comer. Que tem isso, né? Tem uma pessoa, quando você é criança, tem uma pessoa, ou duas pessoas, ou mais pessoas, cuidando da tua alimentação para que você coma, te incentivando e organizando tudo para que não falhe uma refeição. Para você, quando começa a entrar no processo de ficar adulto, é responsável pela sua alimentação e por escolher se você quer comer ou não também. E também tudo bem você escolher não comer, né? Mas aí tudo tem as suas consequências, né? As suas escolhas. Então, acho que esse que é o grande barato, inclusive, né? Da vida é essa busca por autonomia, né? Por cada um se responsabilizar pela sua própria existência, né? Eu estava numa conversa com a minha irmã uma vez, a gente estava conversando sobre ser adulto, né? Sobre os desafios de ser adulto. Então, minha irmã é 3 anos mais nova do que eu. E ela falou assim, para mim ser adulto é se responsabilizar pela sua existência. Então, você conseguir cuidar da tua comida, cuidar da tua casa, cuidar do teu lixo, cuidar do que você produz, ganhar o seu dinheiro e pagar suas contas, sabe? E para mim é verdade isso. Só que, e aí, trazendo um pouquinho a conversa para a questão de masculinidade, né? Eu sinto que muitos homens têm dificuldade disso, de se responsabilizar inteiramente pela sua existência e acabam projetando isso primeiro numa figura materna, né? Porque a mãe sempre está cuidando ali do filhinho para que não falte nada e tal. Aí quando vai morar sozinho, tem gente que ainda depende muito da marmita que a mamãe leva para comer. Aí quando fala mamãe, mas a pessoa já é um adulto muitas vezes, né? sim. Vai morar Isso sozinho, acontecia assim, na comigo, quadra até. do lado da mãe Às e vezes falar, mas isso. eu vou almoçar lá na mamãe. Às vezes isso. Sim. Comigo também aconteceu durante um período, né? Mas aos poucos, não, eu preciso me responsabilizar por mim, assim, eu não quero ficar dependente de ninguém para me dar comidinha, para que eu possa comer aquilo que eu gosto. Como é que eu aprendo a fazer? Então, quais são as coisas que a minha mãe fazia que eu quero aprender para que eu saiba fazer e não dependa de comer dela, sabe? Então, acho que esse é um processo importante assim de amadurecimento para que cada pessoa se responsabilize e desenvolva habilidades para ter mais autonomia, para ter o estilo de vida que quer viver, para fazer aquilo que faz sentido e para se cuidar bem, né? O autocuidado passa por isso também, né? Você sabe melhor Exato. do que eu isso, né? Como é importante o cuidar da alimentação no processo de autocuidado, né? Para eu cuidar de mim, para eu ter energia, para eu ter saúde, para eu estar com enfim, dormir bem, para eu ter vitalidade para poder fazer aquilo que eu preciso, para potencializar a minha forma de agir no mundo, né? Para que eu consiga trabalhar melhor, para que eu consiga realizar mais coisas, enfim. E aí, então tudo tá ligado ao estilo de vida que cada pessoa vai desenvolvendo, né? É muito isso. Gu, as pessoas, elas, quando a gente passa por essa transição, existem várias formas de pensar essa transição. Uma delas talvez seja assim, minha mãe não deixava eu comer nada disso, agora eu vou comer, né? Ah, na minha casa tinha escassez disso, agora eu vou só comprar isso, né? Então, às vezes a privação, ou às vezes assim, pô, o que que eu posso fazer que a minha mãe fazia, que era bom, mas tem essas outras influências aqui, os meus amigos, né? Então, assim, agora eu não tô na casa da minha mãe, mas eu tô saindo com o meu amigo, que ele come esse tipo de comida, tô saindo com outro que come aquele outro tipo de comida. Ah, eu tô trabalhando num grupo que não dá pausa, não para pra comer ou pra tomar água. Então, eu também não vou parar, Exato. E né? aí esse é o desafio, assim, né? É cada pessoa descobrir o que é importante para si
e fazer as escolhas e respeitar as suas escolhas e as suas vontades, as necessidades do seu corpo, né? Porque se você está inserido num contexto que não te favorece, vai ser muito difícil você se cuidar, né? E aí tem que ter uma firmeza mesmo, uma força interna para ser diferente daquele grupo. Para comer, e, às vezes assim, você pode estar, tem gente que trabalha numa empresa, né? E todo mundo da empresa, do departamento, gosta de comer só uma comida que não é saudável. Tipo coffee break, só pão de queijo e coisinha frita, assim. E às vezes ir no coffee break e não comer nada. Porque não, do que tem aqui não tem nada que faz bem para mim. Ou comer uma vez na semana, os outros dias, né? Ou se organizar para ter a sua comidinha. Então eu me inspiro bastante nas pessoas que são muito disciplinadas com a alimentação, assim, porque para mim eu acho que é uma grande virtude isso, né? Uma pessoa que tem essa disciplina, que consegue se organizar bem. Então eu acho muito legal ver a pessoa que organiza a tua marmitinha do almoço para comer o que é saudável, que tem os seus lanchinhos e tal. Sim. E não fica dependendo da comida da rua, da fritura, do coffee break, das coisas ali, né? E eu sinto que eu passei muito por isso, assim, até hoje ainda, né? As dificuldades. Como eu falei, eu tô num processo meu aqui, eu tô aqui, nem sei porque eu tô aqui conversando sobre alimentação, porque eu não sou a pessoa mais indicada para isso, mas eu sou uma pessoa normal, justamente, que tem Exatamente por isso que você tá aqui. tem os meus desafios e tô tentando fazer o meu melhor aqui, né? É justamente, eu acredito que para mim a chave é essa disciplina e essa força interior de sustentar as escolhas. Sim. Tu sabe, Gu, que existe esse processo de você achar que você vai atravessar, enfim, sair da casa dos pais e já ter uma alimentação. Não, agora eu vou cuidar da minha alimentação, agora eu que sei e tal. Mas é exatamente esse processo que você está vivendo, que muitos de nós estamos vivendo, eu também, todo mundo, que é de entender o que serve para você no momento. Exato. Porque imagine Perfeito. que assim, naturalmente, nós somos ensinados a entrar na universidade ali, depois do ensino médio e tal, que é um momento transitório na vida, né? Ou procurar um estudo, né? Fazer um curso de alguma coisa. Tem gente que faz intercâmbio, tem gente que estuda graduação, tem gente que faz um curso técnico, tem gente que se dedica a alguma coisa. É aquela fase transitória de se encontrar. Só que, às vezes, isso acontece super jovem. A gente nem sabe ainda. E daí a gente tem que providenciar a nossa comida, né? A gente tem que providenciar várias coisas e ter disciplina e ter conquistar as coisas para conseguir se sustentar, né? Seja de dinheiro, relacionamentos, todas as formas de vida que a gente vive hoje numa sociedade, né? Então, assim, tem vários processos ali acontecendo ao mesmo tempo. E a nossa saúde é meio que o pilar disso tudo, né? Então, se a gente não tiver vitalidade, não tiver dormido bem, não tiver tomado água, a gente não vai ter nem cognição, nem conseguir ter uma ideia para abrir um negócio, para conversar com alguém e falar, pô, quem sabe a gente fizer isso aqui, não, né? Não vai ser legal. Perfeito. E isso tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, o que eu vejo é que as pessoas conseguem tomar decisões mais assertivas na sua saúde quando elas conseguem ter um tempo de maturidade, de entender melhor. E isso leva mais tempo, não é a cronologia que a gente foi ensinado. Verdade. Né, às vezes. Verdade. Então, assim, tô no meu tempo, que nem você fala, eu tô ainda no meu processo. E, às vezes, é o tempo de cada um, assim, né? Tem gente que, tipo, sei lá, desde a adolescência já viveu muito no sítio, já sabe o que é bom e já vai indo. Tem gente que é aos 30, 40, 50, que vai despertar, às vezes com uma doença, Também. às vezes com o exemplo de alguém que ficou doente do lado, às vezes só com uma inspiração, com um livro que leu, com uma palestra que assistiu, né? E vai indo. Sim. E tem o tempo de cada pessoa de conseguir incorporar aquilo que já aprendeu, inclusive, né? Que é o meu caso, assim. Eu sinto que eu aprendi muita coisa, mas a minha capacidade de executar o que eu aprendi ainda não acompanhou o nível de conhecimento que eu já tive de várias coisas. Porque eu já passei por algumas experiências bem interessantes, assim, né? Desde períodos de retiros de jejum à base de líquido, durante muito tempo, onde me desenvolveu uma habilidade de fazer sucos e conhecer outras receitas desse tipo de dieta. Fiz processos de desintoxicação do Ayurveda, onde eu aprendi coisas novas a partir disso. Mas durante o período eu consigo ficar muito disciplinado. E depois, quando termina, eu já relaxo um pouco e depois eu volto a comer mais ou menos as mesmas coisas, incorporando um conhecimento ou outro. E eu me pergunto, por que eu não consigo sustentar aquilo que eu aprendi, que eu já sei, que eu fiz e que eu comprovei que me faz bem? Que acho que esse é o desafio do ser humano, né? Por que o ser humano não faz aquilo que ele sabe que tem que fazer?
por que que o ser humano não sabe aquilo, não faz aquilo que ele sabe que é bom, né? Então, assim, se você perguntar para qualquer pessoa, você tem vontade de ter um corpo mais bonito? Acho que todo mundo vai dizer que sim. Tá bom, então vai fazer o exercício. E por que que não faz? Né? Qual que é a dificuldade? Ah, você tem vontade de se alimentar melhor? Todo mundo vai dizer que tem vontade de se alimentar melhor. Então por que que você não se alimenta melhor? Porque falta justamente esse comprometimento, essa disciplina, essa capacidade de executar aquilo que você já sabe cognitivamente, mas ainda não conseguiu trazer para a experiência física do corpo, né? Eu acho que esse que tá aí que tá a chave das questões, né? Isso para tudo. Aí falando de alimentação, para mim é isso. Eu tive muitas experiências boas, eu aprendi muita coisa. Mas eu ainda não consegui, eu sinto que o meu estilo de vida ainda não está alinhado com o nível de consciência que eu tenho. Entende? Existe a consciência que eu adquiri a partir das experiências que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu estudei, do que eu conheço, do que eu conversei, do que eu escutei, mas a minha dificuldade de implementar isso como prática de vida todos os dias, ou pelo menos grande parte do dia, né? Dos dias. Então eu sinto que tem esses experimentos. E a vida é isso, né? A vida é isso. Eu acho que o dia que eu conseguir estar tudo perfeito com tudo, eu não preciso mais estar aqui também, né? É interessante você me falar isso, sabe, Gu? Porque as pessoas, elas vêm, têm essas experiências com diversos estilos alimentares, né? Então, o Ayurveda, o jejum, dietas diferentes, que você sente logo em uma semana de prática, 3 dias, você sente muito bem. Mas aí existe o Gu, né? Então, assim, existe a pessoa. E essa pessoa tá nesse processo. E o mais interessante nem é você simplesmente vestir a carapuça de um estilo alimentar. Exato. O mais interessante é você pegar o que daquilo serve pra você, e o que daquilo outro, e o que daquilo outro, e fazer o teu estilo alimentar. Sim. Né? E tudo isso passa por uma série de questões emocionais que estão acontecendo todos os dias e também de uma relação emocional com a comida que existe da história toda, né? Então Que não é deve ser simplesmente, respeitada. incorporar, não é uma roupa que você coloca, né? Que, então eu vesti agora essa roupa aqui, agora minha alimentação é É isso. plant-based e é isso, low carb. Não é isso. Você tem que buscar esses conhecimentos, né? Mas considerar que você é um ser humano com dificuldade de implementar essas coisas também e compreender essas suas dificuldades. Para mim, tudo volta também para o autoconhecimento, né? É conhecer, eu me conhecer para eu entender os meus desafios, as minhas fraquezas e as estratégias que eu posso usar para poder lidar melhor comigo mesmo e fazer as melhores escolhas. É muito isso. Imagina o quanto que não é desafiador você ver, assim, tá, você tá lá interessado sobre alimentação, aí você vê um expert em um tipo de alimentação, aí você faz aquele tipo de alimentação, aí você se sente bem, aí depois você não consegue sustentar, você pensa, poxa, cara, Tem eu alguma não coisa sou errada bom? comigo, Eu não sou bom nisso? Por que que eu não sou bom nisso? Eu não consigo? Não é bem assim, né, Gu? Então, assim, nunca vou conseguir. nunca vou conseguir isso daí, cara. Pô, só eu que não consigo. Não, é que o cara é privilegiado, o cara é ninja, na genética, ou sei lá, né? Mas é que, na verdade, o que acontece é que você vai buscando o que serve pra você. E mesmo que às vezes você tenha aquela informação e você sabe que aquilo vai te fazer bem, precisa ser praticável na tua realidade, assim, né? Então, às vezes a gente descobre que tem uma fruta lá na Ásia que é, tipo, anti-câncer, tem vários benefícios, né, de prevenção de células cancerígenas e tal. Aí aquela pessoa que tá numa possibilidade de desenvolver um câncer, alguma coisa, ela vai atrás daquela fruta surreal, muito distante, difícil de encontrar, ou ela vai tomar outras decisões que estão ao alcance dela, né? Então é mais ou menos isso, assim, da gente entender até onde a gente alcança com as informações que a gente tem e ir Sim. desenvolvendo isso no caminho, porque é sempre uma jornada, né? Gu, assim, a gente nunca vai chegar numa alimentação perfeita. Eu falo muito isso sobre o veganismo, assim, eu pratiquei o veganismo 1 ano e pouco, e depois eu pensei, melhor eu me dissolver dos rótulos e entender que eu tô no mundo fluindo com a minha consciência e fazendo o meu melhor, e é isso que vale, né? Legal. E então a gente vai indo, assim, né? Eu gostei do que você falou do pratiquei o veganismo, porque tira desse lugar do eu sou vegano ou não sou, né? E aí fica um negócio que é muito mais, então se eu não sou, tem alguma coisa errada comigo? Não, foram escolhas que você está fazendo e aí tá tudo certo, né? Eu tive isso também, assim. Eu passei eu fiquei vegetariano durante 5 anos, né?
e super regrado, assim, e foi algo natural, né? Que eu não sentia vontade de comer carne, não sentia vontade. Então era uma escolha natural. Meu corpo, acho que me disse, não, vamos dar um tempo aqui nisso aqui. Eu não sentia vontade mesmo. Aí comecei a entrar em conflito quando eu passei a sentir vontade. E agora? Estou sentindo vontade, então eu não posso, porque eu sou vegetariano. E Me aí, enquadrei nesse rótulo. eu fiquei preso, né? Eu sou vegetariano, eu não posso, então se eu tiver vontade de comer carne, então tem uma coisa errada comigo, porque eu conheço o sofrimento do animal, eu sei como é a indústria alimentícia. Aí, falei, cara, mas o que está acontecendo aqui, né? E aí, então, sair do lugar da teoria, né, da racionalização, para estar num lugar mais real aqui, do que está acontecendo com o meu corpo aqui, está sentindo, né? E aí voltei a comer carne e me fez bem. Senti que minha saúde melhorou, eu fiquei bem comigo mesmo, fiquei em paz, parei com essas noias de achar que eu estava errado, de achar que tinha alguma coisa errada comigo, né? E tá tudo certo. Então acho que cada pessoa aprender a se respeitar, né? Escutar o seu corpo. Então para mim, a alimentação tem muito isso, em respeitar o meu corpo, né? De eu respeitar o meu corpo e entender o que é bom para mim a cada momento e que muda, né? Não é porque eu pratiquei o vegetarianismo ou porque hoje a minha alimentação costuma ser assim 80% vegana, né? Mas de vez em quando eu como o que eu tiver vontade de comer e ficou mais leve para mim, muito mais fácil e eu sinto que é mais coerente com o que eu acredito, sabe? Sim, é interessante isso. É, eu até conversando aqui com várias pessoas vegetarianas, veganas, onívoras, né? E daí é muito engraçado que um dia desses a Ju, que faz a captação aqui também, ela falou assim pra mim, pô, eu não sabia que os vegetarianos, eles nem gostam de se rotular, porque a maioria dos vegetarianos vem aqui e fala assim, ah, mas eu não gosto de me rotular. Eu falo, eu também não gosto de me rotular. Eu só não como carne nesse momento, mas se um dia eu tiver vontade de comer, eu vou comer. E muitas pessoas que têm essa decisão, elas não gostam de rótulos, e porque é tão desconfortável você ter que entrar dentro de uma caixinha, né, às vezes, assim, porque a gente é tão infinito, assim, grande, no ponto de entender que tudo que a gente faz tem uma razão Sim. histórica, e tem uma razão de dentro, biológica, e tem uma razão ideológica, né? Então, assim, tudo bem, eu entendo o sofrimento dos animais, eu entendo que eu preciso estar em paz comigo mesma. E se eu puder ficar livre para fazer as minhas escolhas todos os dias, cada vez mais conscientes, ficar bem mais leve, como você falou, né? Sim, eu acredito nisso, né? Essa é a minha perspectiva. Tem gente que não acredita nisso, E tem gente tudo que pensa bem. de uma outra forma. É, E eu acho que esse comportamento faz bem para ela, e ela se sente bem com essas escolhas, sim, tá bem também. Agora, se ela estiver sofrendo por causa disso e num conflito interno, aí eu acho que é um problema, né? exato. Então eu faço as escolhas de acordo com aquilo que é mais coerente para mim, que faz sentido a cada momento da minha vida. São fases, né? São fases. E acho que isso também é uma coisa que eu aprendi, né? Que vai mudando tudo, né? Então, tem momentos, dependendo. Todo mundo tá vendo batalhas, né, Ari? Todo mundo tá vendo desafios, assim. A vida é extremamente desafiadora, né? Então, cada pessoa tá vendo um desafio. E dependendo do momento que você tá vivendo, não faz sentido a alimentação que você tinha 6 meses atrás. Por mais que naquela época você tava super bem. Sim, Porque mudou. Mudaram os estímulos, mudou a rotina, mudou os desafios, mudou o que você tá sentindo, o seu corpo mudou. Então, acho que a gente tem que ir se adaptando também, né? Trazendo sempre essa consciência pro agora mesmo. sim. Ô, Gu, você falou, né, que você foi buscando e tal, você foi morar sozinho em São Paulo, e daí você começou a desenvolver a tua forma de servir a humanidade, Uhum. que é através do Brotherhood, através dos livros. Como que foi esse processo, assim, pra ti? Olha, foi uma. Tá sendo um processo ainda, né? Não é que É, foi, né? não foi Ainda tá concluído. sendo um processo que é a minha forma de compreender quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui. Basicamente isso. Então eu fiz faculdade de administração de empresas, aí comecei no mundo corporativo e fui seguindo uma carreira que teoricamente era o caminho natural de quem faz a faculdade que eu fiz. E eu fui percebendo que as coisas que eu conquistava, que teoricamente deveriam me trazer felicidade, não estavam me trazendo felicidade. E eu fui tentar entender o que me trazia felicidade, o que me fazia me sentir bem, né? E aí, então esse olhar deixou de estar no externo, assim, no que eu conquisto, o que eu compro, o que eu faço, no que eu trabalho para ser feliz, e entender como é que eu fico bem comigo mesmo.
né? E aí esse processo me levou para o autoconhecimento e eu comecei a aplicar algumas coisas na minha vida e viver algumas experiências que eram tão boas para mim que eu fiquei com vontade de compartilhar com outras pessoas. Então, a minha vida hoje é basicamente isso, né? Eu divido por um profundo respeito e carinho e amor pelos seres humanos, eu divido as experiências boas que fazem sentido para mim e que me fizeram bem. Não de um lugar de doutrinação, dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer porque fez bem para mim e vai fazer bem para você, mas um lugar de exemplo, sabe? Ó, esse é o exemplo da minha vida. É assim que eu vivo. É isso que eu aprendi. É isso que fez bem para mim. Vê se faz bem pra você aí, experimenta aí. Se fizer bem pra você, legal. Se não fizer, experimenta uma outra coisa. Aí você me conta. E quem sabe eu aprendo com você também. Então a gente vai vivendo dessa maneira, né? Então a minha forma de viver hoje é basicamente isso. Eu olho para o mundo, eu sei, tenho consciência dos problemas que a gente enfrenta, eu tenho consciência do quanto de injustiça, de desigualdade, de destruição que nossa espécie está causando no planeta. E eu, como membro dessa espécie, quero ser diferente. Não quero fazer a mesma coisa que as pessoas fazem, porque eu estou vendo os estragos que estão causando. Então, como é que eu mudo a minha vida? Aí, quando eu mudo a minha vida, eu consigo ficar mais em paz comigo mesmo. Quando eu fico mais em paz comigo mesmo, eu me sinto autorizado por mim mesmo a compartilhar aquilo que eu entendi. Então, é basicamente o que eu faço, né? E aí, nesse processo, eu vou criando trabalhos, experiências que me geram o retorno financeiro que eu preciso, porque eu também preciso prosperar nessa realidade, assim, e sinto que a vida vai sendo generosa comigo, vai me dando aquilo que eu preciso para poder fazer o meu trabalho, para poder viver a minha vida. Que interessante, né? Porque você falou, eu fui do mundo corporativo pro autoconhecimento. E aí eu comecei a viver as coisas que ressoavam para mim, né? Você teve alguma experiência, um marco assim, de autoconhecimento? Porque muitas pessoas falam assim, autoconhecimento é importante, autoconhecimento, autoconhecer-se, né? Uhum. Eu falo muito disso Uhum. na nutrição, nas minhas consultas. Eu fiz, né, um curso de formação instrutora de yoga e hoje eu trabalho como nutricionista. Uhum. Estou como nutricionista, mas eu uso várias ferramentas do yoga e de diversas insights que eu tive na minha vida, que foram desafios também para mim, como tu teve os teus, eu também tive os meus. E o desenvolvimento, né, que é se desenvolver e ver a si mesmo, o autoconhecimento. As pessoas falam muito disso, mas existem várias formas. Qual foi a tua forma de autoconhecimento, assim? Olha, eu acredito que não existem saltos na vida, assim, que mudam de repente a vida, eu acho, né? Tudo é um processo que vem acontecendo. Toda na natureza é um processo, né? A natureza não dá saltos, né? Ela vai sempre de uma forma gradual acontecendo, né? E então minha vida sempre foi um desdobramento de vários eventos que foram levando para algumas situações. Teve alguns momentos em que eu tive mudanças que aconteceram que me jogaram num nível um pouquinho diferente de compreensão das coisas, né? Então os dois marcos que eu posso citar que foram muito importantes para mim, o primeiro foi em 2008, quando eu decidi sair do mundo corporativo e pedir demissão. E ali eu falei, eu vou pedir demissão porque eu preciso entender quem eu sou. Tem alguma coisa que eu preciso descobrir. E ali eu comecei a ler livros relacionados ao autoconhecimento, comecei a praticar yoga, comecei a fazer meditação. Então isso foi 15 anos atrás, né? Ali foi o primeiro marco. Só que na verdade assim, não foi tão brusco isso, porque na verdade os livros que eu fui ler eram os livros que estavam na casa da minha mãe. Porque a minha mãe já lia todos esses livros ali, entendeu? Então já estava lá disponível para mim, eu só não estava acessando. Não estava pronto para, às vezes. Eles estavam lá, né? E aí fui percebendo que muitas das coisas que eu vivi, eu já tinha dentro de mim, porque minha mãe já praticava na vida dela e me ensinava muita coisa. Meu pai também, com toda a relação que ele tinha com a natureza, a forma do meu pai de viver era uma forma extremamente espiritualizada, mesmo não sendo uma pessoa que se interessava por espiritualidade. Então já estava lá, né? Só que eu não conseguia perceber. Então esse foi o primeiro marco. E o segundo foi em 2015, então 7 anos atrás, quando eu estava por um processo, estava empreendendo já, então numa fase mais empreendedora, trabalhando muito, assim, tinha começado um negócio novo, estava numa vontade muito grande de fazer muito sucesso profissional e tal, e aí eu tive uma crise financeira, perdi dinheiro, fiquei endividado, não sabia como lidar com a minha vida, e aí eu aprendi a me vulnerabilizar, assim, a pedir ajuda.
E aí foi nesse momento em que eu abri o meu computador, comecei a escrever e eu escrevi meu primeiro livro. 11 Dias de Despertar veio desse processo. Ali foi um processo que foi... a vida me deu uma rasteira que eu caí, parece que eu bati a cabeça e levantei diferente, né? E aí parece que eu acordei, por isso chama 11 Dias de Despertar, né? Eu acordei por uma consciência diferente de, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tem coisas que eu acredito que eu não tô vivendo. Tem coisas que eu penso que eu não tô falando pra ninguém. E aí eu decidi, eu consegui tomar coragem de me expressar no mundo. E aí desde então a vida tem sido muito diferente para mim, né? E que me levou para esse caminho. Então, pelos últimos 8 anos, 7 anos, eu venho vivendo de uma forma totalmente dedicada a isso, né? Então esses foram os grandes marcos da minha vida. Mas nesses períodos eu sempre fui passando por muitas coisas, eu sou muito curioso, eu fui buscar diferentes ferramentas e viagens, experiências e conversas e leituras e cursos e tudo mais para poder me desenvolver e para seguir cada vez mais expandindo a minha percepção, aprendendo coisas e incorporando na minha vida, né? Porque eu não quero só aprender, eu quero viver essas coisas. Essa é a diferença. Nossa, que incrível. Quando você falou, eu tava empreendendo e só que eu tava com desejo de ter sucesso profissional, mas passou por um desafio financeiro, né? É muito raro quem empreendeu na vida e não passou por um desafio financeiro, né? Tipo, de ter que recomeçar um negócio, de ter que resetar tudo, pegar uma folha em branco e desenhar tudo de novo, né? E o financeiro, assim, é um ponto muito importante dentro da alimentação, né? Porque ou você tem uma estabilidade financeira e pode fazer escolhas, ou você não escolhe, né? E como que é, assim, Gu, a tua visão em relação a empreender, né? A você desenvolver essas ideias e conseguir prosperar a ponto de conseguir transbordar isso sobre alimentação, sobre saúde e fazer escolhas, né? Porque às vezes a gente está empreendendo, mas não está conseguindo ver o valor do empreender, né? Que é de você conseguir trazer ideias para pessoas e às vezes mudar a vida das pessoas através disso, né? Então é uma coisa muito dinâmica, assim, pô, tem o desafio financeiro, mas quando você acredita numa ideia que vai mudar a vida das pessoas, e mais, você vai mudar a tua, né? Você vai ter possibilidades. Hoje eu não consigo separar muito o trabalho da vida pessoal. Então, quando eu penso em empreender, eu não penso só em empreender um negócio, de colocar toda a minha energia em um negócio, em um trabalho, em um projeto. Eu penso em desenvolver a minha vida e esse negócio faz parte da minha vida. Esse negócio é uma extensão daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito. Então, a minha vida tem que estar boa em todos os aspectos para que esse projeto possa prosperar. Então, isso foi o que eu entendi. Tinha coisas que eu fiz que não deram certo no sentido financeiro porque eu não estava bem. Então, a ideia era maravilhosa, tinha mercado, tinha potencial e tudo mais, mas eu não estava bem. Então, eu não tinha energia suficiente para fazer aquilo dar certo. Então, eu entendo que isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, hoje eu penso em empreender a minha vida. O que é empreender a minha vida? Tudo bem, é eu ter a minha qualidade de vida e tal, tudo mais, tudo que se fala sobre isso, dormir bem, ter uma alimentação boa, ter uma rotina de atividade física, um desafio intelectual, aprendizado e tudo mais, e prosperar um projeto, um negócio, um trabalho, alguma coisa que você faça que te dê um retorno financeiro que você precise para poder fazer essa máquina girar também. Então, isso é nutrição também, né? Não é só comida, né? A alimentação é um dos elementos de nutrição, né? Mas assim, eu estou aqui em Florianópolis porque eu vim aqui me nutrir, né? Eu vim aqui me nutrir das minhas relações, de estar com os meus amigos, de estar aqui mais conectado com a natureza. Ontem eu cheguei, eu dei um pulo na praia, estava frio e eu entrei no mar mesmo assim, porque eu sabia que aquela energia do mar ia me fazer bem, e eu me senti mais vivo, me senti mais fortalecido depois que eu entrei na água gelada, entendeu? Então tem várias fontes de nutrição, né? Se eu vou me nutrindo de tudo que tem, de tudo que é disponível, eu me sinto mais rico, me sinto mais abundante, e isso naturalmente reverbera naquilo que eu faço, né? Nos meus projetos, nos meus trabalhos, na minha criatividade, eu me sinto muito mais criativo. Então, acho que faz parte de tudo isso, né? E aí dedicar o tempo necessário, nem menos
e nem mais para aquilo que você está se propondo a fazer prosperar, né? Então, a gente está aqui gravando esse podcast. Eu sei que não é só essa conversa que a gente está tendo. Você foi atrás, a gente conversou, você me falou uma data, eu não podia na data, aí você foi ver com o Allen se ele poderia nesse dia, aí não podia nesse dia, aí a gente conseguiu encontrar uma data, aí eu vim para cá, você estava aqui já organizando tudo, toda a sala, toda a preparação, os equipamentos. Eu vou embora daqui, vocês vão editar esse material e tal, e vai divulgar. Então tem todo um trabalho acontecendo, só que você está fazendo isso porque você consegue, certo? Porque você tem energia suficiente para isso, porque você tem os recursos para isso e dá. Agora tem muitas pessoas que querem fazer coisas que elas não conseguem fazer, que ela não tem energia para aquilo, ela não está no momento que é possível. Eu já me esgotei muitas vezes, estava querendo fazer coisas que eu não conseguia, querendo produzir conteúdo, vou gravar um vídeo, eu tô cansado, eu nem dormi direito antes, porque vou gravar um vídeo, cara. Entendeu? Porque precisa gravar. Não, mas eu preciso cuidar de mim. Sim. Se eu estiver bem, aí eu consigo. Né? Entregar, né? Então assim, ontem eu tava no evento, né, que rolou aqui, e tava legal, tava com os amigos lá e tal, e tava tarde já. E eu falei, vou dar uma entrevista amanhã, eu preciso ir para casa dormir. Mas eu queria ficar lá um pouco mais, né? Mas não, porque eu sei que é importante para mim, para eu estar inteiro aqui, eu preciso dormir a quantidade necessária para eu poder estar inteiro. Eu tô me sentindo bem agora aqui, né? E aí eu faço isso não é porque eu sou obrigado a estar aqui, porque eu não precisava estar, mas eu gosto. Então eu estou gostando dessa conversa que a gente está tendo, eu vou sair nutrido daqui, isso vai aumentar a minha capacidade de agir e de fazer mais coisas, né? Aí eu vou colocar isso num projeto, vou colocar numa iniciativa. Então, para mim, essa relação com a vida que está acontecendo, né? De uma forma mais ampla. Uma teia, né? Mais ampla do que simplesmente o trabalho, o escritório, ou ficar na frente do computador fazendo coisa, ou estar lá, entendeu? É muito mais amplo, né? Então, ampliar essa percepção e ver a vida como algo muito maior e as diferentes formas de nutrição que eu tenho para poder me sentir energizado, me sentir vivo, me sentir potente, me sentir capaz de fazer as coisas que eu quero fazer, aumenta a minha capacidade de realização. E isso acaba se traduzindo nos resultados que eu tenho. Faz sentido? Muito sentido. Estava aqui pensando sobre tudo isso que você está me falando, né? E como é difícil, mais difícil para os homens entenderem que sobre a sua produtividade, sobre o empreender, o servir, como algo que é parte da sua existência. E não, essa é a minha responsabilidade, tenho que dilacerar a minha saúde para prosperar financeiramente, para ter uma ascensão, para ter uma, né, atingir tal cargo, enfim, ou ter tal coisa que eu preciso conquistar. E às vezes, muito mais os homens do que as mulheres abrem mão da sua saúde pelo seu processo de desenvolvimento profissional, assim, né, vamos dizer. Sendo que exatamente isso, o profissional e o pessoal, eles não se dividem, não somos várias pessoas. A Ariela nutricionista, a Ariela do podcast, a Ariela dentro de casa, não existe, né? É tipo uma única coisa. Né? E os homens têm essa dificuldade, às vezes, mais do que as mulheres, de identificar isso. Sim, sim. Então, porque os homens não foram ensinados, instruídos no autocuidado. Porque muitas vezes esse autocuidado foi terceirizado. Né? Eu percebi isso em mim. Né? Sim. Que eu terceirizava o meu autocuidado às mulheres da minha vida. Então, no começo, era minha mãe, né? Então, minha mãe que cuidava da minha alimentação, que cuidava de ir na praia com a minha família, e aí eu tinha que passar o filtro solar porque a minha mãe selecionou para mim o filtro solar para eu passar, aí tinha um creminho para passar no meu corpo quando eu era criança e tal. Aí eu fico mais velho e aí eu começo a projetar isso nas minhas namoradas, né? Então eu saio na praia, não levo nada, porque eu sei que a minha namorada vai levar ali o filtro solar, ela vai ter o hidratante para passar em casa depois e tal. Isso quando autocuidado básico, assim, uma coisa que eu falei, cara, eu preciso me responsabilizar pelo meu corpo, não é responsabilidade de uma outra pessoa, né? E isso vale para tudo também, a minha alimentação também, né? Não é? Tipo, eu tenho que chegar em casa e esperar que a minha namorada, que mora comigo hoje, que é a Maê, que ela que vai ser responsável por... Não, cara, eu que sou responsável pela minha comida, eu posso cuidar tanto de mim quanto dela, inclusive, né? Que é o que eu quero. E se ela cuidar dela e de mim, a gente encontra uma força muito grande de parceria. Mas não é responsabilidade de alguém, eu tenho que me responsabilizar, é autorresponsabilidade, né? Eu trago esse autocuidado para tudo na minha vida, se eu vou aprendendo, e eu estou
como eu falei, num processo de aprendizado de tudo isso, eu tenho consciência das minhas fraquezas, tenho consciência das coisas que eu ainda não faço na minha vida, aquelas coisas que eu preciso melhorar. Mas se eu me dedico a melhorar esses aspectos, eu tenho muita fé de que a minha vida vai ser melhor, cada vez mais, entendeu? Quanto mais eu me cuidar, melhor vai ser a minha vida, porque é meio que óbvio isso, né? Sim. Gera uma autonomia, né, Gu? Exato. Então, Não fico refém de nada, nem de ninguém, se de repente a outra pessoa não consegue me ajudar, ninguém cozinhou pra mim, ninguém cuidou de mim. ninguém trouxe protetor Ninguém solar. trouxe, exato. Eu sou responsável pela minha existência, né? Porque, como eu falei, ser adulto é isso, né? Eu me responsabilizo por aquilo que é importante pra mim. E eu tenho que saber o que é importante pra mim. E Certo. fazer as escolhas de, às vezes, falar não pra algumas coisas, porque não vai fazer bem pra mim isso aqui, né? E isso foi a outra coisa que eu, como homem, enfrentei muitos desafios, assim. No caso, por exemplo, com a bebida alcoólica, né? Tava vendo um vídeo seu agora antes de Exato, vir gravei um aqui. vídeo falando sobre isso, né? Que quando eu não queria mais tomar cerveja, eu não consegui. Foram várias vezes que eu fui no bar com os meus amigos, no churrasco, na festa, eu não queria tomar. E eu não conseguia falar que eu não queria, que eu não ia tomar. Às vezes eu falava e depois, tá bom, vai, então eu vou tomar. Porque eu não tinha essa estrutura interna para sustentar uma escolha daquilo que me fazia bem. E acho que é sobre isso. Sobre isso, autonomia, né? Eu sou responsável pelas minhas escolhas, por aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo, por aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Se eu conseguir sustentar essas escolhas, aí eu sinto que eu tô progredindo, que eu tô evoluindo. Se eu não tô conseguindo, então beleza, o que eu preciso fazer para conseguir bancar, né? Que tá todo mundo comendo uma coisa que não é saudável, eu não vou comer só porque tá todo mundo comendo, eu vou preferir ficar, ou se eu sei que não vai ter, eu me preparo para comer antes, sabe, coisas desse tipo, né? Você sabe isso, né? Vai numa festa, você sabe o que vai ter lá, você sabe o restaurante ou o bar que o pessoal tá comendo antes de ir. Pô, deixa eu me alimentar antes em casa, porque eu vou garantir a minha alimentação mais saudável. Vou viajo, eu já sei que no aeroporto eu não quero pagar R$ 20 uma coxinha e que eu não quero comer algo que é fritura e tal, então beleza, eu preciso preparar o meu lanche, eu preciso levar alguma coisa, dá trabalho, né? E aí eu preciso conseguir fazer isso por mim mesmo, né? Porque é importante pra mim. E às vezes aquele mesmo adolescente que precisava dizer alguns nãos lá e não se sentia pronto, hoje é um adulto tendo que dizer o não para bebida alcoólica, né? Então, mudam os desafios, os momentos de desafios e continua sendo, tá, mas agora eu estou nesse grupo e esse grupo quer que eu beba para eu me sentir, né? E é o que eu quero, consigo sustentar? Dizer não, sim ou não. E a gente tá nesse desafio o tempo todo, né, Lu? Então, assim, Pô, mas eu penso diferente, será que todo mundo vai me aceitar? Ou todo mundo não vai aceitar? Né? Meus amigos todos vegetarianos, tá, mas eu tenho tido vontade de comer carne. E agora? Exato. Porque tem os dois lados, né? Tô contra o processo. Tem os dois lados, não é só então todo mundo come mal e só eu como bem, é difícil falar, não. Às vezes é outra coisa. Às vezes você tá querendo comer um doce que ninguém tá afim, e você tá com um monte de amigo que é super saudável e tal, você tá afim de comer um pudim ali de leite. E aí, você vai pedir ou não vai? Você vai respeitar a tua escolha ou não? Né? Esse é outro desafio que eu tô tendo, assim, do meu processo com a alimentação. Assim, eu percebi que eu não sou muito bom em identificar o que é que eu tô com vontade de comer quando eu vou no restaurante, por exemplo. Então, frequentemente, eu costumo ir no restaurante, aí vejo aquela monte, quero isso aqui. Eu peço, aí eu como e eu falo, não era isso que eu queria comer. Aí eu vejo o prato de uma outra pessoa e falo, nossa, era aquilo que eu queria. Pediu errado. Pedi errado. Eu falei, mas por que eu não estou conseguindo escolher certo? Porque talvez falte uma escuta mais refinada e mais apurada do meu corpo para eu poder saber, não, é exatamente isso que eu preciso. Porque às vezes eu penso, sei lá, tem outras influências aqui do que eu acho, do que acho que vai ser bom para mim e tal, e não daquilo que eu realmente estou precisando naquele momento, né? E é nessas horas que eu peço a sobremesa. Pronto, já que eu pedi errado o prato principal. Já que eu percebi que eu quero sobremesa quando eu não me sinto satisfeito com o prato que eu comi. Eu preciso de mais alguma coisa, então eu preciso de um docinho ali para complementar, né? Sim. E aí quando eu escolho certo, eu me sinto satisfeito, né? Olha só, né?
É incrível de você ir desenvolvendo essa percepção do que é pra você, que você tá naquele momento. E às vezes é um prato diferente de todo mundo, ou às vezes é igual de todo mundo. Mas a gente segue nessa relação, assim, né? Que é de tô nesse grupo e ele vai me influenciar de qualquer forma. E daí depois você tem uma família, né? Depois que você sai da casa dos pais e tal, Exato. você vai ser um influenciador, né? Exato. Além de influenciar pessoas, às vezes, né, nas redes sociais, a pensarem sobre coisas, você vai influenciar o teu núcleo, né? Que são os teus amigos, que são um pequeno grupo, de você conseguir... tem essa coisa aqui que é diferente, gente. Quem sabe vamos todo mundo testar, Sim. experimentar. E como fazer isso sem ser chato, né? Esse é o desafio grande, assim. Eu tive uma experiência que depois de morar sozinho, eu voltei para casa dos meus pais, né? E foi um processo perfeito, porque foi o período que eu precisei ficar perto dos meus pais, perto da pandemia. Meu pai faleceu esse ano, então foi tudo perfeito para eu estar junto deles lá, né? Eu lembro que eu voltei para casa dos meus pais, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e eu já tinha desenvolvido uma série de hábitos que faziam bem para mim, assim. Por exemplo, orgânicos, né? Eu incorporei, assim, eu descobri onde comprava, de uma forma legal, assim, então eu tinha esse hábito já, era uma coisa que para mim era normal. Ficou acessível. E aí eu voltei para casa dos meus pais, e na casa dos meus pais eles não compravam. Meu pai que fazia, meu pai que era o rei do sacolão ali e tal, ele não comprava. Ele gostava de comprar no mesmo lugar que ele comprava a vida toda e tal, então ele não comprava. E eu falei, para mim é importante. E eu comecei a bater de frente com meu pai, brigando que era para comprar orgânico e tal. E ele falava, não, porque não é tão diferente assim. Então, várias histórias aí que eu falei, cara, para mim é importante isso aqui. Então eu vou comprar. Então eu vou começar a fazer as compras para isso. Aí entrou num território dele também, a gente entrou numa competição ali de pai e filho, acho que porque ele queria ser o provedor da casa, então ele que tinha que comprar as coisas, e aí, enfim, foi entrando nos mecanismos assim que não tava legal, assim. Ora, você vai estar aqui na minha casa e você que vai comprar comida? Como assim? E aí então eu deixava ele comprar as coisas dele e eu comprava algumas outras coisas para complementar, e aí a gente foi encontrando uma sintonia que foi entrando num lugar legal, assim, entendeu? E não era eu batendo de frente querendo trazer para casa dele, que sempre funcionou de uma determinada maneira, o meu jeito de ser, o meu jeito de fazer as coisas, né? Mesma coisa, assim, com compostagem. Estava compostando já o lixo orgânico e tal, e ele não tinha esse hábito de fazer, e eu querendo implementar aquilo, enfiar a goela abaixo ali e tal. Falei, cara, eu vou fazer. Quando eu estiver junto, eu vou fazer, e eu vou separar e tal. E aí foi rolando, de repente ele estava implementando já. Tanto ele quanto a minha mãe já se tornou um hábito natural, porque eu fiz porque era importante para mim. E eu me respeitei também naquilo que eu aprendi, na minha consciência, né? Então acho que tem um lugar interessante de como ser você, como bancar as suas escolhas, de como sustentar aquilo que você acredita, sem também desrespeitar o espaço de uma outra pessoa, sem ser dogmático, sem ser doutrinador, sem ser colonizador, né? Então é um baita estudo de vida esse. Esse é um desafio, Gu. Esse é um desafio. Porque quando a gente pensa assim, imagina assim, você vai visitar alguém e a pessoa te oferece determinada comida. E a comida tem carne e você não come carne. Eu sempre como o que a pessoa me oferece. Independente, né? Às vezes tem uma coisa que a pessoa fez com amor e carinho aquilo, né? Tem toda uma energia para te receber e daí você dizer não para aquilo que ela tá te recebendo. E quando a gente fala da nossa família, tem pratos que são da família, né? Você falou do pudim, cara, minha avó é a rainha do pudim, tipo assim, é o pudim. Hoje ela não tá mais fazendo, né, cozinhando e tal, mas assim, pudim era um prato da família. Inclusive, a mulher que não fazia pudim não ia casar, era isso, né? Tipo assim, não aprendi a fazer pudim até hoje, mas tudo bem, né? Vamos quebrando esse paradigma. Mas assim, tem essas coisas, assim, né, que são culturais. E tudo bem a gente respeitar e visualizar e acolher que é aquilo ali, mas e trazendo o que a gente também é, né, aos pouquinhos, assim, sem impor, isso é muito importante, né, a gente conseguir achar esse caminho do meio, que é de não impor, mas mostrar para eles que às vezes, né, são de outra geração, que estão com uma visão deles, do que eles acessaram até então, que dá para fazer um pouquinho diferente, dá para melhorar um pouquinho, mas sempre na postura de filho, né, e filha, assim, eu sempre penso, né, eu não sei mais do que minha mãe sobre nada. Até onde ela viveu, é ela que sabe.
né? O pudim é dela, ela sabe fazer muito bem. Então, assim, quando a gente vai visitar alguém, a gente tá ainda naquele lugar, mas como você falou, foi morar. E morar compreende também os teus hábitos, não só os hábitos da casa dos teus pais, que já não era mais tua até então, né? E daí tem Perfeito. aquele desafio de misturar tudo. É o desafio dos relacionamentos e convivência, né? De aprender a conviver, aprender a se relacionar, aprender a se comunicar. Então aí é outra esfera, mas que também diz respeito à mesma coisa, né? Que no Exato. fundo é isso, né? Como é que eu vivo a minha vida? Da melhor forma possível, da forma mais adequada, coerente com aquilo que eu acredito, e sem achar que eu sei o que é melhor para a vida da outra pessoa e sem querer dizer para outra pessoa como ela deve viver. Que isso é colonização, né? É você tem que comer isso aqui, você precisa, é isso aqui, você tem que fazer e tirar um pouco desses terquês, né? Para que a gente respeite. E aí talvez até encontre um lugar de inspiração para as pessoas, por você estar fazendo por você e estar fazendo bem para você, sabe? Eu sinto que acontece muito isso, né? Quando eu paro de querer enfiar a goela abaixo para alguém alguma coisa, talvez ela tenha vontade de engolir por conta própria, né? Eu não preciso eu fazer a pessoa aceitar aquilo, eu posso simplesmente fazer do meu jeito e mostrar, ó, eu vivo assim. E pode ser que você tenha vontade de fazer alguma coisa parecida, ou encontrar uma maneira melhor até de fazer também. Muito interessante. Teve um outro convidado aqui do Geladeira esses dias, que ele falou uma frase, agora eu não lembro o autor, mas eu achei muito bonita a frase e fez muito sentido. Que é assim, as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar a tua voz, né? Então, às vezes, a gente vai tomando determinadas atitudes na nossa, pra gente mesmo, e vai reverberando ao redor, assim, de uma forma muito sutil e vai fazendo sentido, né? Pra quem tá preparado naquele momento, ok. Ah, não, pra mim não fez tudo bem também, né? E essa leveza, assim, da alimentação é uma coisa que eu tento trazer aqui pro Geladeira, sabe, Gu? De tentar não ter certo e errado. Muitas pessoas, às vezes, até vêm no consultório assim, eu quero uma confirmação, a minha dieta tá certa? É low carb mesmo? Ou é vegano mesmo? Qual que é o melhor? Não tem melhor. Tem uma pessoa que come, né? Então, assim, o que eu penso tá certo, né? Então, assim, calma aí, tem uma realidade, tem um contexto, né? Você trabalha viajando, você mora num sítio ou você mora num apartamento, né? Tem essas coisas, assim, que é desse processo de autoconhecimento que você também, né, transborda tanto para as pessoas. E, nessa visão ainda, fiquei pensando aqui sobre o Brotherhood como algo, um círculo, né? Eu queria que você contasse um pouco mais do Brotherhood. Eu sigo vocês há muito tempo. E eu admiro muito esse círculo assim de homens e esse círculo aberto de conversas, de diversas visões e que não existe nenhum certo ou errado, né? E eu sinto que cada vez mais saudável e mais natural e mais necessário ter esses círculos de homens como de mulheres, né? A gente conseguir nutrir, que é uma forma de nutrição muito potente, conseguir nutrir essas conversas abertas que acolham todas as vozes, todos os pensamentos, né? Assim como a alimentação, todos os tipos, né? Todas as formas de pensar do masculino como algo que deve ser ouvido e acolhido, né? Conta aí como é que é. Legal. Olha, eu acredito que o Brotherhood é uma nova forma dos homens se relacionarem. Aprender a ter conversas significativas, conversas vulneráveis, conversas verdadeiras, conversas abertas, para que a gente possa falar e se conhecer melhor e conhecer melhor um ao outro. Então, o que acontece é que a maioria dos homens, quando se reúne, fala de um lugar muito do que está acontecendo fora, né? Então, eu, muitas vezes, assim, encontrei meus amigos e a gente passava horas conversando sobre futebol, sobre o trabalho, sobre alguma coisa que estava fora da gente. E aí, eu ia embora, eu não sabia o que estava acontecendo dentro do meu amigo ali, né? E aí, o Brotherhood é um espaço onde a gente cria encontros, experiências, para que a gente possa conversar de um outro lugar, né? Que é o que está acontecendo aqui comigo, o que eu sinto sobre isso, sobre esse tema, o que eu aprendi, o que eu vivenciei. E aí, quando eu vou escutando outros homens falando, eu vou criando novas referências e eu vou mudando essa ideia
que eu tenho do que é masculinidade, do que é ser homem, e vou criando novas referências, que vão me dando novos referenciais de uma maneira de agir diferente mesmo, né? E aí a gente atrela isso, né, a uma consciência do mundo, uma consciência do que está acontecendo no mundo hoje. A gente sabe que a gente está vivendo num mundo extremamente, uma sociedade patriarcal, machista, injusta, desigual, e os homens têm responsabilidade sobre isso. Então, se a gente puder mudar as nossas relações entre nós, a gente vai conseguir se conhecer melhor, eu me conhecendo melhor, eu consigo encontrar uma forma de agir melhor no mundo, né? Então, é essa consciência interna e a consciência externa. O que eu posso fazer para melhorar o mundo e como é que eu melhoro a mim mesmo para poder melhorar o mundo. Então, esse é o nosso trabalho, né? É abrir espaços para que os homens possam se encontrar, se reconhecer e se desenvolver com esse olhar interno, um autoconhecimento masculino atrelado à ação no mundo. Isso, legal. Fiquei pensando aqui sobre isso. A gente fala, né, patriarcal, e eu vim do interior. Na minha família... Qual cidade que você? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na minha família, o meu avô era militar, e todas as mulheres da minha família, elas tinham que casar com militar. Estudar não era necessário, e muito menos ter carteira de motorista. Porque a mulher não precisava exatamente dessa independência, ela precisava só ser cuidada, né? Então, tem todo um processo, assim, né? Algumas gerações. Aí eu fugi de casa, daí eu fui estudar, daí eu arrumei um emprego. E hoje, assim, das netas, eu sou a única que conseguiu concluir uma graduação, né? Estudar. Não que uma graduação seja algo muito importante, mas, tipo, conseguiu desenvolver um pouco de independência, assim, né? E também não tem nada de errado se a mulher deseja casar e estar com seu marido. Mas essa visão, né, de relação, assim, onde a mulher, ela precisa estar nesse lugar de cuidado, que ela não precisa ter a sua liberdade, enfim, ela está muito conectada com a visão do homem também, né, de insegurança, de não mergulhar em si mesmo para entender toda a sua potência em si, né. E, ao mesmo tempo, eu tenho me debruçado muito em entender o feminino, e por consequência o masculino, porque nós somos, né, complementares. E eu tenho estudado muito, assim, sobre entender o feminino e o lugar que nós temos, que é diferente do homem, né? E daí a gente vê assim, o machismo, ele é uma coisa que existe dentro e é uma coisa que precisa ser curada cada vez mais, né? E daí vem uma outra palavra, que é o feminismo, né? Que às vezes é antagonista a uma coisa que já era muito patogênica para a nossa sociedade, que era o machismo. Mas é que, na verdade, o feminismo, ele não é o antagonismo ao machismo, né? O feminismo, ele é um movimento que luta pela equidade de gênero, e não é... Então, tem a ideia de pensar que o machismo, então, é o poder dos homens sobre as mulheres, e o feminismo é o poder das mulheres sobre os homens. E, na verdade, não é essa a luta feminista, né? A luta feminista é para equiparar, né? É pela equidade. Então, essa que é a diferença, né? Claro que existem pessoas que acabam excedendo e tem mulheres que, no anseio de fazer isso acontecer, acabam também, como em todos os movimentos, entrando para um lugar mais extremista e mais violento, radical. Até radical, e que não produz esse equilíbrio, né? Mas a essência da busca do feminismo não é necessariamente a sobreposição das mulheres sobre os homens, né? É a gente buscar a equivalência, né? Porque hoje está bem desbalanceado, essa que é a questão, né? Então tem essa importância. Eu sinto que o nosso movimento, o Brotherhood, ele vem muito impulsionado pelo movimento feminista também, né? As mulheres se movimentando, se unindo e procurando, elas empurram necessariamente o homem para uma outra atitude, né? Conversar sobre isso. Quantas pessoas, quantos homens já chegaram no Brotherhood, nos nossos grupos, porque foi a esposa que falou para ele, a namorada que falou para ele, que falou que ele tinha que participar, porque ele não tava conseguindo acompanhar, né, a caminhada da mulher. Então, eu sinto que a gente vive uma geração de muitos homens que pararam no tempo. E as mulheres não pararam no tempo, elas estão aí, seguindo, se desenvolvendo, evoluindo e tal, aprendendo, conquistando. E os homens pararam no tempo, e esse que é o choque, né? Os homens que pararam no tempo, eles querem a mesma relação, né? Querem que a mulher também fique estagnada. Querem que a mulher seja a mesma mulher que a sua avó já foi, que as suas tias, que as pessoas da sua família das gerações anteriores foram.
mas mudou, né? E esse que é o movimento. A gente tem que se adaptar ao mundo como é hoje, não tentar sustentar. Acho que essa visão de tentar manter o mundo como ele era, De resistência, né? ele gera um choque com os movimentos progressistas, né? Então, também não é uma coisa sobre a outra. Como é que a gente respeita as tradições, como é que a gente respeita aquilo que ajudou a construir as bases da nossa sociedade, mas como é que a gente atualiza isso para uma forma mais elevada de viver? Então, esse que é o questionamento, né? Sim, De é o encontrar. processo, né, que a gente está vivendo. Eu comecei eu fiquei por muito tempo, assim, pensando, não, principalmente depois que eu vivi 2 relacionamentos abusivos, assim, né, que foram tóxicos bem potentes, e isso me fez estudar cada vez mais sobre as relações e buscar uma relação cada vez mais saudável, né, com todas as pessoas. E daí eu me debrucei muito sobre o feminismo e eu vi esse radicalismo. E daí eu peguei só a etiologia da palavra assim, feminismo, machismo. Não, feminismo não é pra mim. Primeiro que eu não acho legal o machismo, por que eu vou achar legal o feminismo? E a gente vê aquela figura radical, assim, da mulher, né, tipo, contra o homem. E daí, mais ainda se misturando com uma uma visão assim das mulheres meio que não honrando o feminino em si, querendo estar na posição de homem, né? Sim. Tipo, tudo bem, eu tenho que aceitar a minha energia e cuidar dela. E daí eu meio que pessoalmente assim, eu não criei eu me desidentifiquei do feminismo a ponto de eu entender que eu preciso de equanimidade e respeitar a minha energia e a energia do homem sem me colocar nesse rótulo assim como do veganismo, sabe? Eu decidi que, tipo, eu não É preciso porque desse rótulo. eu sinto que a gente se perde, as pessoas se perdem muito nas palavras, né? E às vezes as É, palavras a gente esbarra na linguagem, né? sim, E pode aí a ser. linguagem ela acaba confundindo quando na verdade você está em busca daquilo que é mais natural para você, daquilo que faz sentido para você, né? E querendo viver a sua vida da maneira que faz sentido para você, sem que as pessoas tenham que viver como você também, né? Eu acho que Sim. essa que é a questão, né? Então eu compreendo o teu olhar e acho que em todas as áreas tem distorções, tem radicalismo e Com tal. certeza. E aí, beleza, diante de tudo isso, como é que a gente encontra uma forma harmoniosa de viver? Exato. Eu acho que é importante o movimento em si, a ideia. Só comecei a me desidentificar em alguns pontos. Assim como, de rótulos mesmo, assim, eu pensei, pessoalmente eu decidi que eu não quero me rotular nesses pontos, eu prefiro fluir no meu pensamento, assim, né, e abandonar os rótulos, mas respeito profundamente. Mas honro muito essa ideia de a gente conseguir cada vez mais nutrir, né, o autocuidado dos homens, que está relacionado com esse autoconhecimento que o Brotherhood desenvolve, né, de aprofundar mais. Aí quando você falou os homens, eles realmente não se aprofundam, então é muito difícil você ver um homem falando que tem sentido desconforto com algum alimento, ou que decidiu não comer tal coisa pro amigo, ou que não está se sentindo bem essa semana, teve dor de cabeça, ou que chorou, que está meio deprimido, né? Então esses pontos de vulnerabilidade, que é uma coisa que eu vejo que você traz lindamente na tua forma de comunicar, são pontos importantes para o desenvolvimento da saúde do homem, né? De buscar ajuda, de buscar uma terapia, de buscar um médico, de fazer exames regulares, que é uma coisa que já está muito instituída no meio das mulheres e dos homens menos, né? Sim. Então esse acesso à saúde é um processo que começa dentro de círculos de homens, assim, né? Sim, É muito poderoso. também. Então, porque você vai criando novos referenciais, né? Você vê homens fazendo coisas que não costumam aparecer na televisão, ou que não são os referenciais estereotipados do homem que a gente aprendeu a admirar. Que é o cara que eu cresci vendo o Rambo, né? Eu cresci vendo o Verdade. Rambo, era o Rambo, o James Bond, eram caras que não precisam de ajuda para nada, né? O Rambo sozinho ele detona um exército inteiro, né? Então, Nossa. essa é a referência. Então, pô, não é isso não é saudável, né? Não é saudável isso. Então, o que é? Eu ter consciência das minhas limitações, das minhas fraquezas, dos meus desafios e tentar melhorar. E se eu buscar referências de homens que também estão conscientes dessas fraquezas, a gente vai encontrando uma forma mais honesta de se viver. Perfeito. Pô, muito legal, Gu. Muito legal te escutar aqui. Não sei se tem mais alguma coisa assim que a gente não tenha comentado.
A gente falou bastante coisa, né? Pô, falando bastante coisa, né, Gu? Meu Deus do céu. E esse universo, assim, ele é muito amplo. Por mim, eu poderia conversar aqui contigo mais horas aí. Mas te agradeço de coração pela partilha aqui, né, de tudo que você viveu e de tudo que você desenvolve o teu servir. Eu vejo como algo muito importante. Sempre que eu converso com homens no consultório ou amigos, eu sempre falo de você como uma referência de uma pessoa que pode contribuir através da tua história de vida, né? E gosto muito do teu trabalho. E se você quiser compartilhar aí as tuas redes sociais para o pessoal te seguir. Gratidão pelo reconhecimento, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Sempre gosto de agradecer a oportunidade de falar, que eu sinto que é um grande privilégio e poder ser escutado. E então quem quiser saber mais ou acompanhar, eu estou compartilhando nas redes sociais, sobretudo no Instagram, @gutanaka, e o Brotherhood, @Brotherhood Brasil, é o nosso movimento coletivo de homens, que temos encontros online, em São Paulo, aqui em Floripa, em Curitiba também, agora começando em Goiânia, então estamos aumentando aqui um pouquinho a nossa atuação. E é um convite para uma caminhada, ombro a ombro, com outros homens que também estão sentindo o mundo dessa mesma forma e percebendo o mundo dessa mesma maneira. E aí vai ser uma alegria poder compartilhar dessa caminhada e seguimos juntos, né? Estamos aí nessa jornada fazendo o melhor que a gente consegue. Pô, show de bola. Então, vou compartilhar também minha rede social. Meu nome é Ariela Dutra, sou nutricionista, então é Nutri Ariela Dutra com H e 2 L's. Quem quiser me seguir lá, tem conteúdo sobre alimentação e comportamento de uma forma muito leve. Sigam também o Geladeira, então é Geladeira Podcast no YouTube, no Spotify, o episódio do Google vai estar lá e os outros episódios também. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada, até mais.